Pessoal, boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui presentes no curso Castual Psicológico de Literatura Baiana Contemporânea para mais uma mesa. E eu sou Lívia Maria Vasconcelos, coordenadora da mesa, e começarei apresentando a comunicação Rastros de Melancolia, Poesia e Resistência na Poética de Ângela Guimarães, uma festa. Spinoza defendia a tristeza como o afeto no qual nossa potência de agir é diminuída ou contrariada, e a melancolia como uma espécie de tristeza. Consequentemente, a melancolia também seria algo contrapotente. Diante, no entanto, de uma sociedade na qual a demanda pela felicidade torna-se positiva, a melancolia pode e deve ser analisada em outra perspectiva. Nesta comunicação, vamos localizá-la na chave da resistência. Isso porque ela destoa da chamada ditadura da felicidade, passando a ser uma imposição, ou melhor, uma posição de divergência numa sociedade na qual a felicidade deixou de ser um estado pessoal e efêmero e passou a ser uma determinação tão coletiva quanto temerária. Em face dessa urgência de ser feliz, o que se torna uma espécie de tirania contemporânea, como se perdêssemos o direito ao sofrimento, ao negativo da vida e nos afastássemos de nossos desassossegos e inquietações, encontramos o campo artístico como um dos poucos espaços não epidérmicos que sobraram, no qual a melancolia continua a ser não apenas bem-vinda, mas, sobretudo, oportuna. Dentro dele, cabe destacar, como lugar ainda mais privilegiado para sua manifestação, o poema de motivação lírica, associado ainda, aristotelicamente, à subjetividade e, consequentemente, fadado às idiosincrasias, a uma descida vertical, funda, para buscar vocábulos mais próximos do que sugere Ângela Guimarães, poeta da qual trataremos aqui. Destacamos dois livros da poeta, A Solidão Mais Funda e, talvez, um blues, para ficar com alguns de seus poemas, que, ao nosso ver, transmitem um acentuado lirismo em uma melancolia que se faz presente enquanto motivo e tema. Júlia Kristeva alerta que o artista que se consome com a melancolia é, ao mesmo tempo, o mais obstinado em combater a demissão simbólica que o envolve. Acreditamos ser esse o caso de Vilma, pois sua melancolia não é disfuncional. Pelo contrário, a impulsiona a compor, o que a coloca ao lado de um expressivo grupo de poetas que, assim como ela, sabem que a vida é essa estúpida anedota e que é tudo muito inútil, é tudo muito surdo e em vão. Mas, ainda que defronte desse absurdo que é a vida, realizam a sua obra. Vejamos dois fragmentos de poemas presentes no livro Talvez um Blues, que trazem a melancolia na algibeira. Mobília. Registro interno de solidão. Tenho 32 cadeiras. Receberei 32 visitas? Inútil. Clamei por Antônio e ele nem ouviu, me adoeceu. É tudo tão inútil, é tudo muito surdo e em vão. Os poemas sugerem mais que ausência, falta. Em mobília, as cadeiras preenchidas de vazio, numa espera contínua e imprecisa, mais do que uma solidão física, é uma falta existencial. Em inútil, Antônio, que já foi tema de um de seus livros, Poemas para Antônio, mais do que indiferença, é falta que adoece. A ausência seria uma não presença, enquanto a falta é mais, é uma privação, intensificando a inquietação com a realidade e a falta de sentido da vida. Freud acredita que o ser humano tem uma relação constante com a falta e em torno dela estabelece sua economia psíquica.
Os estudos freudianos situam a melancolia justamente como uma falta sem objeto, ou seja, o que se perdeu não é exterior ao sujeito, em contraponto ao luto, no qual se sofre por um tempo determinado por uma perda objetiva. A ideia de melancolia apresentada aqui, entretanto, está mais afim da definição de Christopher, pois ela defende que a melancolia é provocada por uma perda, como amorosa, ou por uma crise, como a crise de valores da sociedade. E seja qual for a sua causa, ela pode sim servir de propulsora da genialidade criativa. Cabe ressaltar que este texto não propõe aqui ser uma abordagem psicológica nem psicanalítica, investigando causas da melancolia, mas sim o seu produto, os poemas. Buscamos realizar uma abordagem hermenêutica situando a melancolia como parte elementar do processo criativo. Por mais que seja tentador relacionar a persona empírica de Vilma com a persona lírica de seus poemas, saber se Antônio existiu ou não, se a casa da poeta realmente tem 32 cadeiras, deste ensaio, seguiremos as sugestões de Eliot, na expressão significativa da emoção que tem vida no poema, não na história da poeta. O que está no divã é o poema, não a autora. Ambos os livros, A Solidão Mais Funda e talvez o Blues, já começam a sugerir pelos títulos uma disposição na qual a felicidade não faz morada. Os vocábulos solidão e blues dão à cara um tom melancólico. Se por um lado a solidão é um isolamento, é um estado de retiro, despovoamento, a palavra estrangeira blues, que remete à música afro-americana de caráter sentimental e triste, traz uma taciturnidade em si. A melancolia se apresenta, no entanto, não na chave da negatividade, mas como um espaço de profundidade emocional, de reflexão, de contemplação do eu e, por que não, de diálogo com o outro, de aproximação com o outro. A Solidão Mais Funda é um livro composto por 69 poemas, dividido em duas partes. A primeira, intitulada A Sua Maneira. Nele, cada um dos poemas é dedicado a um poeta, brasileiro ou estrangeiro, contemporâneo ou não. E como o próprio título já anuncia, os textos estabelecem uma relação de forma e ou de fundo com os poetas homenageados, a quem Vilma reconhece enquanto grandes solitários. Esse seria o critério para a escolha dos poetas arrolados e um traço de convergência com a própria persona poética, a solidão. Na segunda parte, titulada Heranças, a poeta continua a conversa de maneira polifônica com os grandes solitários da literatura nacional e mundial, os quais são apresentados como seus interlocutores, ao mesmo tempo em que ajudam a forjar a sua persona lírica. Silvia Plath, Fontella, Hilda Hilst, Kátia Borges, Carlos Monte Andrade, Emily Dickinson, Martha Gellhorn, entre dezenas de outros. No poema, que abre a seção Heranças, o eu lírico já revela: sou herdeira de Clarice, do suicídio de Virgínia, das perdas de Cecília. Neles há uma solidão acompanhada à distância abstratamente. Cada poeta mencionado é uma companhia com a qual dialoga. A revelia de tantas companhias e intertextos, no entanto, a solidão se revela como uma condição do ser. A solidão do deserto, onde camelos sobrevivem incertos e atordoados e transtornados. Sozinha, ainda que em diálogo constante com seus pares de antes e de agora, a poeta forja versos que trazem uma linguagem densa e introspectiva, evidenciando a urgência da sensibilidade. Herdei de ti, Drummond, o sentimento do mundo. Por isso sofro horas a fio ao assistir o telejornal. E trazendo temas agudos como saudade, a morte, as perdas, a solidão, elabora a concepção de um lirismo pujante, já prometido pelos títulos e realizado poema a poema ao longo de ambos os livros. Nunca fui, não sou, nem serei a voz de nenhum povo, nem de minha voz, louca, ínfima ilusão, a falar sem oitiva,
recitando em silêncio a solidão para mim mesma. O poema 11, representado no trecho acima, reafirma a soledade da persona lírica e de sua voz surda, que perpassa passado, presente e futuro. Ela ouviu a voz de muitos com os quais dialoga incessante. Mas quem ouve a sua voz? Quem irá dialogar com ela? A falta da dimensão de até onde seus poemas podem alcançar e a quem eles alcançam, como se a poeta estivesse num eterno solilóquio, é mais uma forma de solidão, que lhe dá a sensação dúbia de estar recitando em silêncio, quando na verdade a solidão de que trata não se fecha nela mesma, e sim se abre para a solidão do outro, mesmo que esse outro esteja se escondendo por trás de filtros da felicidade plena. Isso se torna mais evidente em talvez um blues, esse segundo livro aqui. Livro formado por 73 poemas, distribuídos em 3 seções: Precipício, Os Invisíveis e talvez o blues. Se a solidão mais funda, a poeta afirma não ser voz de nenhum povo e se coloca como quem monologa, no livro Talvez o Blues, a poeta se posiciona como porta-voz de uma coletividade, chamada por ela mesma de nós, os infelizes, os sensíveis, os invisíveis. Seus poemas entregam profundidade, explorando emoções complexas e ambivalentes, uma sonoridade sem pesar, um afogo sem prostração. Vejamos trechos do poema Balada dos Infelizes. Porque nós, os infelizes, faremos uma festa, uma balada dessa de ritmar a alma de flores estranhas. Nós, os infelizes, romperemos a praça, o mundo e gritaremos as dores que se penduram em nossa alma. Depois de se posicionar na mesma linhagem de grandes poetas solitários, agora o lírico nos convida para a cena, colocando-se e nos colocando como integrantes de um grupo, nós, os infelizes. Ou seja, de uma coletividade que, por meio do sentimento melancólico, elide poeta e leitor. Nós fazemos parte de um grupo de outros, os diferentes, os alheios, os que destoam da maioria, que por contraponto seriam os felizes, aqueles que estão dentro dos códigos de felicidade absoluta, a fim da vida jubilosa da atualidade. Como os que transbordam seus feitos e contentamentos em pontos escolhidos a dedo para ocultar cada dissabor que eles afligem e nos impor sua alegria compulsória. Seguindo com Balada dos Infelizes, Vilma diz: nós, os infelizes, somos poucos, somos muitos? Formaremos um bloco, um grupo, um dueto? E os felizes, o que irão fazer? Interromper a nossa dor? Chamar a polícia para deter esse grupo que se formou bem antes de qualquer exercício de solidão? A segunda estrofe confirma que a persona da poeta não está só. Há uma pluralidade de infelizes, uma coletividade destoante, da qual o uso da primeira pessoa do plural permite que nós, leitores, também possamos fazer parte, exigindo o direito ao exercício da solidão, diante da hegemonia da felicidade. O poema é potente, pois tira os infelizes do lugar de objeto de compaixão ou piedade. Definitivamente, eles não estão perdidos à espera de alguém que queira salvá-los. Os infelizes, com os quais o lírico se amalgama, e nós também, colocam-se como agentes e vão antagonicamente preparar uma festa, ação que evoca uma subversão, uma apropriação de algo não relacionado a eles. E a transgressão continua no ato de romper a praça, de romper o mundo, de gritar as dores. No poema, os infelizes enfrentarão o batalhão, as metralhadoras, os canhões. Assim, há uma melancolia axiomática, mas é uma melancolia sem resignação, uma vez pré-situada não como desvio da finalidade da vida ou como desperdício da vida, mas sim como agência, como uma das possibilidades de viver. O contraponto entre nós e os outros continua, como no poema Os Sensíveis, que apresenta em seu primeiro verso já a afirmação, onde nós, os sensíveis, nos abrigaremos quando o mar invadir a nossa sala e eles, os visíveis, se apresentarem com suas roupas aquáticas e coletes submarinos. O eu lírico sai do contraponto entre os infelizes e os felizes para criar o binômio, os sensíveis e os visíveis. Os visíveis parecem estar prontos para tudo, os sensíveis parecem inadequados, despreparados
Em geral, a sociedade acomoda os melancólicos dessa forma, à margem. Estigmatizados por seu caráter introspectivo, eles são vistos como ameaça ao funcionamento da sociedade, por se afastarem da ideia de otimismo e produtividade. Indispensáveis para se manter a ordem necessária para a manutenção da lógica de acumulação capitalista. Como se estivessem despreparados para a vida. Bom, a força, o poder, a visibilidade são padrões dominantes do mundo no qual a sensibilidade não é acolhida, mas sim vista como uma fragilidade. A última estrofe do livro, desse poema, sintetiza, está aqui presente, em que peito nós, os sensíveis, nos abrigaremos quando o abandono se fizer lei e os fortes homens visíveis se apresentarem em frente ao mundo. Então, a última estrofe sintetiza a sensação de desabrigo que perpassa todo o poema, mas, ao mesmo tempo que é atravessado por questionamentos, traz em si uma resposta. Um lugar seguro para o abrigo dos infelizes, dos sensíveis, dos invisíveis, é o próprio poema. Isto é, o fazer literário se mostra nessa experiência de leitura um lugar de excelência para acolhimento, uma resposta criativa que permite ao melancólico, eu, nós, vós, recriar um mundo simbólico. Pois, por meio da linguagem oblíqua, o poema é capaz de dar forma a perdas e vazios existenciais, transformando-os em algo comunicável e esteticamente substancial. Bom, gente, finalizo então essa apresentação com a frase final do poema Balada dos Infelizes, que deixa um recado de perseverança, né? Nós, os infelizes, não morreremos. Obrigada. Aqui tem meus contatos para quem, porventura, quiser entrar em contato para discutirmos um pouco mais. Já fui apresentada, sou Vanilda, meu orientador é Francisco Fábio. Eu vou trazer um pouco da minha dissertação de mestrado. Defendi agora, recentemente, e eu quero compartilhar com vocês sobre os poetas de Santo Estevão. Santo Estevão é minha terra natal, e eu trago um pouco desses poetas na formação do leitor literário. Sou professora de Educação Fundamental 2, e por conta das dificuldades de leitura, eu encontrei resistência, né, na poesia de autores de Santo Estevão, para trabalhar com a formação do leitor literário. Eu gosto muito de usar essa frase de Ariano Suassuna, que diz assim: como sou pouco e sei pouco, faço um pouco que me cabe, me dando por inteiro. É assim que eu me sinto na sala de aula. Para iniciar, eu trago aqui uma parte da poesia de Edson Oliveira, um dos autores de poesia de Santo Estevão, e que diz assim: tem como você só um pouquinho? Ele está cortando um pouco. Ah, tá. Sim. Na verdade, é a projeção. Pronto. É o projetor. Toda cidade tem sua cor. Os homens e as mulheres que caminham pela feira em um sábado qualquer buscam comida e crença no balaio feirante, enquanto as crianças caminham de mão dadas, descolorindo o horizonte e construindo o amanhã. Essa poesia de Edson traz um pouco da nossa realidade de Santo Estevão, fala um pouco da nossa cidade, um pouco da feira. Lá, a feira livre é um momento que as crianças, os pais, acham a forma de ganhar vida. E muitas dessas crianças são os nossos alunos que trabalham na feira. E logo na sequência, eu trago um pouco da poesia de Érica Oliveira, que é a invenção da água. Das minhas águas nasce esta cidade. Meu córrego viu um homem de fé chegar e plantar a semente deste povo. Já foi frequentado por toda a gente. Criança me fazia rir com as minhas próprias gotas. Adulto se limpava e eu não reclamava da sujeira. E levava parte de mim, coletando por diversos cantos desse lugar. O salobro líquido que parece não fazer falta em dias de água doce dentro de casa, já matou a fome e a sede de muita gente. A fome, sim, em minhas águas, muitas roupas lavadas, era o modo das mulheres ganharem algum trocado e alimentar as suas famílias.
Não me olhe assim com esse ar de piedade, Santo Estevão. Quem começou a reclamar o passado foi o Senhor, o padroeiro, sempre lembrado e festejado. Também não quero reclamar ou evocar sua intercessão para alguns milagres, mas como queria ser apenas meados secos dessa nossa cidade. Essa poesia de Érica Oliveira, ela trata um pouco da história da nossa cidade. É uma lenda que se conta que o padre chegou, encontrou um líquido, para o gado, e dali a gente conta a história da cidade de Santo Estevão. Santo Estevão é o nosso padroeiro, o santo, e todo ano ele é festejado. Então sai uma procissão, que conta realmente a história. Então Érica abre um livro, Cartografia Poética, trazendo essa cartografia da nossa cidade. Essas aqui são as razões que me levaram a escolher esses dois livros, essas duas obras, para trabalhar dentro da minha dissertação. O primeiro livro é o Sarau, 12 Poetas Recitando na Boca da Noite, e o segundo deles é a Cartografia Poética, Joia do Paraguaçu de Sena. São dois livros de poesias, escritos por poetas de Santo Estevão. O Sarau, ele vai trabalhar com temas mais diversos, como amor, solidão, vários outros temas. Já a Cartografia Poética, ele traz uma memória de lugares da cidade de Santo Estevão que os poetas escrevem. Então, é um livro que faz realmente uma cartografia da cidade de Santo Estevão a partir de algumas memórias. Esse livro foi em comemoração aos 100 anos dessa terra, que é Santo Estevão, a Joia do Paraguaçu em Sena, e por isso esse livro foi lançado. E por que trabalhar a formação do leitor a partir da poesia de Santo Estevão? Para Cosson, letramento literário é a capacidade de mergulhar nas camadas mais profundas da leitura literária e compreender as sutilezas da linguagem, interpretar significados simbólicos e desenvolver uma aproximação crítica da literatura, de modo que pode se internalizar como sendo um processo fundamental na formação do indivíduo, que valoriza a leitura e a escrita como ferramentas de conhecimento e expressão, envolvendo toda a decodificação de palavra quanto à compreensão dos significados subjacentes das técnicas literárias utilizadas pelos autores. Outros autores, que também vai discutir leitura, traz ali. A leitura é uma arte que se transmite mais do que ensina. Petinho tem aquele desculpa, não fiz a correção. Os estudos mais aprofundados da origem do termo letramento apontam que letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, o estado ou condição que se adquire de um grupo social ou indivíduo, como consequência de tornar-se apropriado da escrita, já disse Soares. Aí Jove vai dizer que parte dessa leitura será subjetiva. É o que a gente traz na leitura da poesia. A poesia é dada, quem vai fazer a leitura de mundo, quem vai trazer sentidos e significados para aquela leitura, é o leitor, a partir dessa construção poética. E aí Vasconcelos vai dizer que, considerando as situações acima, que foram todos os que eu aqui citei, consta-se a necessidade de letramento dos sujeitos. Entretanto, passar a formar sujeitos letrados não é simplesmente ensinar o alfabeto ou decodificar os símbolos gráficos. O letrado é capaz de se enxergar como um cidadão consciente dos seus direitos e deveres. A ação de ler se realiza em todas as esferas sociais, pois perpassa as inúmeras práticas dos indivíduos para alcançar determinados objetivos. Quando eu pensei nos poetas de Santo Estevão como formação do leitor literário, eu pensei justamente nos poetas de uma cidade pequena, onde não tem visibilidade, e tornar acessível esses poetas para que outros possam conhecer. Porque qual seria o objetivo da escrita se você escrevesse e não tivesse leitores? Quem é que vai dar significados, quem é que vai dar vida a esses livros? Então a gente parte do princípio de que os alunos que estão ali em Santo Estevão precisam conhecer quem são esses autores. Em um curso, no ano passado, que eu estive aqui, o Eclair, uma palestrante disse assim, me parecia que quando eu estudava no ensino médio e no ensino fundamental, que todos os escritores já tinham morrido. Ela não acreditava, enquanto criança, que existiam escritores vivos. Por quê? Porque não era apresentado a ela escritores vivos. Então a gente acredita que quando a gente está na escola e a gente tem lá todo um currículo para seguir,
a gente trabalha com escritores que já morreram. Qual o sentido? E a gente tem escritores muito próximos. Quando a gente traz isso para o chão da escola, quando a gente traz isso para os alunos, eles começam a perceber que existem. São pessoas iguais a mim. Então eu estou aqui e eu posso também ser um escritor e me tornar um leitor, que é esse o nosso interesse. Então, a poesia tem sido uma forma de expressão humana há séculos, mas em tempos modernos, como está apontado por Antônio Brasileiro, percebe muitos argumentos sobre a utilidade em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pelo consumo. No entanto, é fundamental reconhecer que a poesia proporciona uma oportunidade para a reflexão filosófica, questões sobre a natureza da existência, a busca por significado e a relação entre o indivíduo e o mundo encontra espaço nas palavras do poeta. Em uma época em que as pessoas buscam respostas para questões profundas e complexas, a poesia pode oferecer perspectivas inspiradoras e provocativas. Então, o livro de Antônio Brasileiro diz assim: a inutilidade da poesia. Aí eu pergunto, a poesia é inútil? Inútil para quem? Para quê? Né? Então, ele traz a resposta ali quando ele diz: a poesia não é inútil, a poesia é útil e ela precisa ser levada ao conhecimento, em especial dos nossos alunos. Propor uma leitura literária a partir de leituras feitas com autores locais é possibilitar conhecer e reconhecer a história, a geografia, as tradições culturais, entre outros aspectos da região santo-estevense. Estudar a literatura de um determinado lugar corrobora para que o respeito à valorização das diversidades regionais. Isso contribui para melhor compreender as diferenças que separam e aproximam os indivíduos. A poesia local também serve como uma janela para a história e a tradição cultural de uma comunidade. Ao abordar eventos históricos, lendas locais e experiências cotidianas, ela ajuda a preservar e transmitir o patrimônio cultural da região. Assim, os leitores têm a oportunidade de aprender sobre a história e a identidade de uma comunidade por meio da arte. Isso pode ser observado no poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Então, eu trabalho com autores santo-estevenses, mas para esse momento, só são 15 minutos, eu trago apenas 3 deles, que é Edson Oliveira. Ele é professor hoje da Universidade Estadual de Feira de Santana, mas já foi professor, colega meu lá em Santo Estevão, já trabalhou na rede municipal. Érica Azevedo também, graduada e doutoranda pela UFBA. E José Oliveira, que também era professor da rede municipal, mas hoje ele está no Instituto Federal, em Feira de Santana. Então eu trouxe esses 3 autores para dialogar um pouco com vocês e conhecer um pouco da poesia de Santo Estevão. O poeta Edson Oliveira diz assim: o poema não diz nada. O verso que desce a ladeira é apenas uma pedra espalhando agonias. Não existem flores na superfície do poema. Os sapatos que dançam são apenas a memória do outono. Ao dizer que o poema não diz nada, o poeta encoraja o leitor a criar sua própria interpretação de significado a partir das palavras. O verso que desce a ladeira e a pedra espalhando agonias evocam uma fragmentação de narrativas maiores, como se a poesia seguisse um fluxo natural, sem oferecer respostas prontas. A ausência das flores e a memória do outono, simbolizada pelos sapatos que dançam, reforça a transitoriedade da vida e das experiências, deixando o leitor a tarefa de aprender, de preencher os espaços com suas próprias emoções. E ainda o autor diz: ser poeta é enxergar o que os outros apenas miram. Ser poeta é isso. Pode passar, por favor. Aí ele vem: enigma. Eu te peço, não te aborreças, homem, diante do espelho. Jamais saberás o sentido do teu nome. Não terá força para afastar. Os espectros que beijam teu corpo não conhecem o mistério da vida. Acalma com as tuas mazelas. Apanha o cálice com o berço dormente e bebe um gole do teu vinho. Descansa teus ombros, olha ao espelho,
que te fita e outra vez arrasta pela tua mão, sobre o rosto manso que te afronta, não te assombra com o retrato que se apaga, finge alegria diante do teu túmulo e repousa no escuro da leveza. Então, finalizando só para vocês, o poema nos leva a refletir sobre a condição humana e a feminilidade da existência. Por meio da imagem contemplada, contemplamos a fragilidade daqueles que miram no espelho. Os versos sugerem uma introspecção dolorosa, em que o sujeito lírico reconhece a limitação do conhecimento sobre si mesmo e o desafio que terá para enfrentar as adversidades misteriosas da vida e o enigma da existência humana. São leituras possíveis desse poema. E assim eu convido vocês a conhecer um pouco da poesia de Santo Estevão, quem tiver interesse. O livro Sarau, Cartografia Poética, estará disponível. E aí depois eu posso passar o link onde está disponível. Muito obrigada. Essa comunicação hoje é resultado de parte da minha dissertação também. Esse projeto ele parte de um projeto maior, que é do professor Cláudio Novaes. Então, para reavivar e para discutir o universo da escrita de Eurico Alves Boaventura. Então, a minha comunicação ela parte um pouco dessa introdução da minha dissertação, quando a gente trata da pessoa do poeta Eurico Alves Boaventura. Então, por isso, o poeta vaqueiro futurista, obra sertaneja modernista de Eurico Alves. E aí eu começo com essa citação, que é de Francisco, que é de um artista plástico também feirense, que ele vai discutir no prefácio do livro de crônicas de Eurico Alves Boaventura. Ele vai falar: escritores que alcançam cedo o reconhecimento de seus contemporâneos, usufruem em vida das referências do público e da crítica, e contam com opções editoriais que asseguram a plena circulação de suas ideias. Outros, no entanto, por temperamento ou circunstância, têm sua obra restrita a um pequeno círculo de amigos e especialistas, o que muitas vezes dificulta a avaliação de seu verdadeiro legado intelectual. É nessa última vertente que situamos o poeta e escritor Eurico Alves. Quando faleceu em 1974, aos 67 anos, 65 na verdade, ele deixou praticamente inédita em livro, uma vasta e multifacetada produção literária que incluía poemas, crônicas, contos e ensaios diversos. Aqui eu trouxe alguns livros dele, que todos são praticamente esgotados, alguns na web, na editora da Ox a gente não encontra. Esse aqui é o livro de poesias, esse é o livro de contos, talvez, e esse é o livro de crônicas, A Paisagem Urbana e o Homem. E tem um livro, que é o ensaio, talvez a obra mais conhecida, que é Fidalgo dos Vaqueiros, que eu não encontro disponível na internet. Acho que tem um único na estante virtual, super esgotado, caríssimo, absurdo, enfim. Então, né? O poeta Eurico Alves Boaventura, ele é mais conhecido, talvez, por um texto, uma poesia que é elegia para Manuel Bandeira, que é uma resposta a um poema que ele escreve a Manuel Bandeira, convidando que ele vá à Feira de Santana, e Manuel Bandeira escreve de volta a escusa, que é dizendo e dando todas as desculpas de que por não poder ir à Feira de Santana. Então, talvez ele seja mais conhecido por esse poema. E nesse poema, e por isso também o título da comunicação, ele se intitula como vaqueiro. Então, que poeta é que nada, eu sou vaqueiro. E aí a temática da escrita de Boaventura ela vai ser principalmente nessa linha vaqueirama, nessa linha sertaneja, falando dessas vilazinhas. Então, na minha dissertação, o produto é principalmente a discussão dessa cidade sertaneja que o Eurico Alves vai pautar na sua escrita. Então, o Eurico Alves, ele é uma conferência, ele nasceu em junho de 1909, filho de doutor, né, Gonçalo Boaventura e Dona Maria Amélia Boaventura, e como traçando todo o período do filho, do homem rico fazendeiro, ele vem para Salvador, se muda para Salvador para estudar, primeiro colegial, depois uma faculdade de Direito, e aí que a escrita dele enquanto poeta acontece, porque em uma aula da turma de Direito, que tem um colega também poeta, vê as escritas dele, vê as escritas dele e a partir daí confira ele para Arco e Flecha, que é quando a trajetória poética de Eurico ela começa. Então, nessa transferência, ele vai começar a escrever algumas poesias e alguns contos, principalmente para jornais e algumas revistas, e é quando ele compõe a primeira obra dele, que é a obra de contos e pós-vendas, que vai ser publicada toda postumamente.
E aí, por que a gente traz Eurico Alves no cenário modernista da Bahia? Então, a gente vai pensar duas temporalidades na Bahia, nesse modernismo, nesse início dos anos 20. E a gente vai ter a Academia dos Rebeldes, que é um momento que a gente não vai se deter, né? Que a gente vai pensar no chamado dos poetas modernistas, do movimento social e regionalista. E a gente vai ter o grupo de Carlos Chiasso, que é Arco e Flecha, que é onde nós situamos Eurico Alves Boaventura. Então, essa revista ela vai protagonizar Eurico, que ainda hoje desconhecido no mundo da literatura em alguns pontos, é Arco e Flecha, que projeta Eurico Alves para esse mundo de poesia e de modernismo. Então, esse grupo liderado por Carlos Chiasso, ele vai pautar o tradicionismo dinâmico, que é o elemento que vai sustentar toda a poética, a escrita poética desses autores. Então, Arco e Flecha, ela perdurou ali de 1928 e 1929, e que a gente vai pensar se a Bahia, se a gente for pensar no modernismo apenas no sul e apenas pensando no regionalismo ou no tradicionismo dinâmico, na Bahia nós não teríamos um movimento modernista pensando no conceito que o sul cria, que é justamente isso. O sul, o modernismo que se consagra no sul, ele vai criar um dentro e um fora. Então, o que está de acordo com o movimento sulista é considerado modernista. O que não está em harmonia com o que se produzia no sul não é modernismo. E talvez o modernismo baiano ele fique à margem justamente por esse conceito, por não ter total adequação aos ditames do modernismo sulista. Então, essa ideia de que seria um movimento aberto, descentralizado, desertizado, heterogêneo, que a arte ela partiria a partir dos próprios conceitos de modernismo dos sujeitos e dos seus locais, isso não acontece porque fica o conceito restrito apenas ao sul. Por isso temos uma marginalização do que a gente conhece aqui de modernismo. Então, Arco e Flecha é o grupo inicial, e aí nós temos alguns poetas mais conhecidos aqui do contexto baiano, dessa literatura baiana, Pinto Aguiar, Carvalho Filho, Hélio Simões, o próprio Chiasso, que era a liderança, e Eurico Alves nesse contexto também. A revista ela teve uma repercussão extremamente negativa, por entender-se que isso não era uma poesia, que esses autores não estavam fazendo poesia, principalmente por estar em desacordo com essa ideia sulista. E aí, Arco e Flecha era muito, talvez, não modernista nesse sentido, porque ela vai ser cautelar em romper com esse passado e versar essa nova realidade no contexto mais atual do termo, pensando no que o Sul pregava. Então, por isso que ela vai ficar à margem, porque ela vai trazer a ideia do tradicionismo dinâmico, que seria o tradicionismo dinâmico a partir de Ivia Alves, que aí é no livro mais teórico que é cheio de Rita Godet, que é talvez uma das maiores estudiosas de Eurico Alves. Ela vai dizer que o tradicionismo dinâmico significa manter a tradição, movimentando-a, agitando-a para não morrer ou para não ser apenas decorativa. Então, o tradicionismo dinâmico ele pautava isso, de você trazer a alguns pontos da modernidade, mas manter a base estrutural e tradicional que se tinha de fazer poesia e, inclusive, de temática também. Então, de tema e forma, a base era tradicional e alguns ditos, algumas construções de contemporâneo ou de modernismo para que se agitasse essa realidade. E aí, Mona Lisa Ferreira, que é também uma estudiosa que vai pautar Eurico Alves principalmente nesse movimento modernista, ela vai dizer que a incorporação de uma cultura dinâmica é a incorporação de fontes inovadoras sem aniquilamento das já existentes. Então, retorno à tradição para renovar elementos do presente. Então, uma literatura centrada no pré-existente, mais projetada para o futuro. E aí a gente vai ter aqui algumas coisas de tradicionismo dinâmico, e pensando nessa revista Arco e Flecha, que é a tentativa de buscar apretar-se essas inovações, mas manter esse vínculo com o tradicional. E aí ela vai se tornar um grupo, e Carlos Chiasso vai abolir essas questões, ele vai não querer que a Arco e Flecha absorva esses elementos muito modernistas, mas alguns autores eles vão absorver isso de uma forma bem interessante. E aí Eurico Alves é esse autor, esse poeta que ele vai destoar da liderança e dos propósitos da Arco e Flecha, principalmente pensando em tradições dinâmicas, ele vai começar a escrever poesias muito mais pautadas no modernismo e pensando nesses elementos futuristas também. Ele vai ter uns poemas que ele próprio vai intitular de poemas metálicos, que são poemas que foram escritos entre 1926 e 1932. E aí são especificamente Petróleo, Bahia, Raça, Usina, Barragem, Dínamo, Arado e Sertanejo. E eles são poemas que eles são futuristas no sentido do louvativo da máquina, dessas novas engrenagens, dessas novas inovações,
mas também é um poema sertanejo, porque ele vai falar dessa máquina, ora construindo imagens belas, ora falando de um turno baiano, fazendo referência ao turno de Belo Horizonte, mas ele também vai falar dessa máquina destruindo uma tradição que aí era a roça, sobre a qual ele falava, sobre a qual de fato ele louvava que era esse sertão, principalmente o sertão de Feira de Santana. Então, em alguns momentos, a gente vai ter esse poeta futurista louvando essa máquina, e em alguns ele voltando à tradição para entender que esse futurismo, essa máquina, estava, em certo ponto, destruindo uma tradição e um campo. Então, vai ter essa temática, principalmente com algumas ressonâncias de Émile Ferrari, que é o poeta francês que ele lia e que falava algumas coisas a respeito disso. E aí, as principais características que o Eurico Alves vai trazer nas poesias dele, essa linguagem coloquial, a representação da cultura popular, que vai ser muito importante e presente na literatura dele, elementos folclóricos, coloquialismo, a apresentação direta da fala rural, temas do cotidiano, rememoração da infância com melancolia e frustração, e fala no diminutivo. E aí, aqui a gente passa para ler alguns textos, e aí esses aqui são os mais modernos com essas temáticas que a gente pontuou. Então, o menino só anda com tatuagem no pescoço para tirar azar. Ele também tem medo da comadre caipora. Então, são elementos que remetem a essa cultura tradicional, a essa cultura popular, principalmente. E a menina cagarela continua a gritar rodeada de bolinhos, a mentirosa galinha gorda da vida. Então, essa rememoração da infância, essa melancolia da infância. De repente, uma zoadeira abala os negros mulatos da raça, que vivem úmidos de um sangue quentinho, e um grupo de pretos retintos que saltam, que pulam, que dançam, que bailam, Zapiapuru, que é 1929, que também traz esse elemento da cultura popular. E entre os meus braços morenos, longos, lentos, cálidos, a mãe morena do Brasil, criança, o embala cantando no seu sonho do ouro futuro. E aí essa representação da Bahia, com essa mãe morena, com essa feminilidade atrelada à sua escrita. Xiu-xiu, na copa imensa do cajueiro aberto, lá no alto da estrada, a velha coruja canta. A velha coruja canta, rasga a mortalha, diz um juro. E aí é o poema Assombração, então é presente essa cultura popular e essa tradição da religião nas escritas dele. E essa aqui é uma que talvez bem modernista, que talvez seja uma ressonância de Os Sapos de Manuel Bandeira, que aí dentro da noite religiosa ouve-se um beabá orgulhado pelos sapinos que estão na escola da força. Beabá fugiu da barra, beebé de ponta de pé. Então, o nome da poesia é a Escola, né, de Eurico Alves, talvez fazendo essa referência aos Sapos de Bandeira. E aqui, essa aqui eu vou pular, que traz essa cultura mais popular, e para a gente ler alguns trechos dessas mais futuristas que eu comentei. Então, gestos orgulhosos em ânsia de mãos metálicas para o céu, afastando os sóis para a escalada da altura, dança alucinada de fumo no ar sobre a larga paisagem pública dos arranha-céus, gritos petrificados de torres altas, altas gloriosamente, alucinações humanas nas avenidas longas borborinhando, e a pulsação mágica das fábricas pulsando. É o poema Bahia, 1930. E aí Rubem Alves ele vai dizer que Eurico Alves ele é um futurista por abstração, porque ele descreve uma Bahia futurista dos anos 30 que não representa a Bahia que nós tínhamos, que tinha-se nos anos 30. E aí Dínamo rala o ar rodopiando em roubos rompudos, as ruivas rúbidas rodas raivosas rápidas ao fogaréu. E eu vou ler só esse aqui destino para a gente finalizar. Depois os carros velozes levarão para o bojo das cidades aniquiladoras a messe maravilhosa que a terra produziu. Depois os guindastes arrancarão para a boca metálica dos cargueiros a fartura que a terra ignorada na sua bondade lhes deu. Então, ao mesmo tempo em que ele tem uma construção futurista, no sentido de louvar essas longas avenidas, esses arranha-céus, ele é também um crítico desse futurista, no sentido em que ele interfere na sua roça, no seu campo. Em alguns escritos a gente vai ter Eurico Alves com essa tentativa de conciliação, essa tentativa de harmonia, de futurismo e de campo, de tradição, e por isso também muito presente no tradicionalismo dinâmico. Mas, Mona Lisa Ferreira ela vai dizer que, aqui é a última citação, em Eurico Alves, a inovação estética é levada às últimas instâncias e que nos outros poetas sempre havia uma presença mais neoclássica, mais retomada à tradição. E Rita Goretti vai dizer que Eurico era o mais avançado do grupo, de posição mais reverente. Então, talvez o que mais
mais se destoou do tradicionalismo dinâmico, do modernismo da Bahia, que mais se aproximou talvez do modernismo construído no Sul. E aqui é um trecho da poesia dele, que é contrapostamente Jorge Amado, mas não vai entrar nesse método, que é a alma daquela rua é a doceirinha morena que vem de queimado o dia inteiro, a cantarolar sentada à janela, que aí Jorge Amado vai dizer que as ruas não têm alma e ele pode já contrapôs, era uma briga nos jornais aqui à época do modernismo da Bahia, então Jorge Amado, não, a rua não tem alma, ele fala, a rua tem alma, sim, eles ficavam brigando nesse sentido, e aqui são as minhas referências, e é isso, obrigada. Somos graduandas do curso de Letras Vernáculas, com habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia. Nós também somos parte do grupo de pesquisa contemporâneos da mesma instituição. Exatamente como a Vitória salientou. Antes de adentrarmos a nossa pesquisa, é interessante destacarmos quem foi a Pólvora. É o fio, é melhor deixar no suporte. Assim dá pra ele captar direitinho, tá bom? Eu vou tentar falar. Sim. Certo? Pode falar de longe também. Vou falar. Acredito que todo mundo esteja me escutando, né? Então, antes de destacarmos sobre o nosso estudo, é interessante falarmos sobre quem foi a Pólvora. O grande escritor baiano, ele tem destaque principalmente por sua prosa poética e ele construiu, ao longo de sua carreira, narrativas que conseguiram capturar a complexidade da vida humana em suas diversas facetas. Ele possui como obra de estreia Os Galos da Aurora, de 1958, e segue com mais diversas publicações, dentre elas tanto críticas literárias e ficções, tais como A Mulher na Janela, de 1961, e Noites Vivas, de 1971. O nosso estudo ele foi estruturado em 4 sessões. Na nossa primeira sessão, a trajetória lunar, a presença da Lua ao longo da narrativa, vamos pontuar como esse elemento ele se concentra no escrito de Pólvora, porque, tendo seu caráter introspectivo e trágico, ele vai contribuir muito para a construção da vida dos personagens. Na nossa segunda sessão, Silêncio e Significação, uma falta de comunicação moda narrativa, vamos observar como o silêncio ele vai assumir múltiplas formas e significados. Na nossa terceira sessão, a lua e o silêncio em confluência, elementos narrativos e suas ideias centrais, vamos destacar então como esses dois elementos eles se unem para reforçar a incomunicabilidade na obra. E por fim, trazemos as nossas considerações, a síntese de toda a nossa análise. E assim, a gente anseia destacar aqui nesta publicação como a obra Inúteis Filosofecenas, de Hélio Pólvora, publicada em 2011, destaca esses dois elementos, trazendo então a construção da vida dos personagens e os reflexos através desse simbolismo. Como o Rosário mencionou, né, o primeiro aspecto que destacamos é a presença da Lua ao longo da narrativa, porque ela é uma constante simbólica que é essencial para a construção da atmosfera e da temática do romance, né? A Lua, ela vai ganhar significações que vão além da mera descrição do cenário, tornando-se uma figura poética que vai simbolizar o silêncio, a angústia e as emoções reprimidas das personagens. Em diversas passagens, ela vai ser descrita como algo distante, misterioso, obsceno, o que vai reforçar o caráter trágico e introspectivo que vão dominar a obra. Ela também vai estar sempre conectada ao estado emocional de cada personagem. A lua minguante, por exemplo, ela vai aparecer em momentos de resignação, sugerindo o declínio e a aproximação da morte, como é possível notar no último epílogo, que vai ser narrado pela personagem Celina, que está ali no fim de sua vida, e ela vai relatar do seguinte modo: demora-se, afinal vem a leiteira e um copo. Ela, Regina, enche o copo, lenta, como se fosse uma química no laboratório, a estudar mistura de líquidos, e pousa o copo no chão. Mas não pousa o copo ao meu alcance. Põe fora, no pátio, que está na penumbra, por ser um quarto minguante.
além dessa fase, há outras fases lunares que vão demonstrar a sua importância para a obra, trazendo poeticidade que, somada ao silêncio, vai se revelar indispensável, né? Exatamente. E diante do que Vitória contou, a gente parte da nossa segunda sessão, do silêncio e significação, uma falta de comunicação não da narrativa. Aqui a gente vai poder perceber como essa linguagem ela se posiciona, porque a partir do momento que os sujeitos eles tomam o silêncio como discurso, eles estão caminhando entre a relação do dizível e do indizível. E dentro dessa caminhada é importante a gente frisar que seria o implícito, porque é diferente do que a gente compreende como implícito, o silêncio ele não é algo juntado, sobreposto pela intenção do locutor. Há um sentido do silêncio, conforme descreve Orlandin, e será exatamente esse traço distintivo que irá fazer com que o silêncio ele amplie os seus horizontes na narrativa. Então a gente vai estar percebendo em muitas das oficinas esse silêncio assumindo múltiplas formas e significados, seja como um sinal de submissão e conformidade ou um mecanismo de resistência e revolta. Então a gente vai estar percebendo também que esse silêncio ele vai ter o intuito principal de preservar a dignidade e a identidade dos personagens, conforme o seguinte fragmento. Anda fazendo o que por estes matos? Pergunta. Boa tarde, diz o surdo. Fazendo o que nas minhas bandas? Boa tarde, senhores, diz o surdo aos rapazes caludos que olham do alto das celas. Responda, grita o coronel. O homem é surdo, pai, diz um dos moços. Nesta cena, a gente tem aqui então a figura do surdo utilizando-se desse silêncio como um mecanismo de defesa, em face principalmente dos questionamentos autoritários do coronel Castro Guerra. Então a gente pode perceber como o surdo ele valida-se desse discurso, porque ele permanece calado e na maioria das vezes ele se esquiva das respostas, porque a todo momento que o coronel indaga, ele responde boa tarde, e isso faz com que o coronel ele sinta até mesmo raiva, porque olha o tom que ele fala, responda. Então ele pede uma resposta do surdo, mas ele continua a esquivar-se. E a gente percebe também ao longo da narrativa que essa condição do surdo, ela perceptível durante a narrativa, ou seja, os momentos que o surdo ele ficava em silêncio era porque ele queria, porque ele conseguia interpretar aquilo que os falantes emitiam, seja pelo simples balbuciar dos lábios ou pelas expressões do rosto. Então, este surdo, ele tinha conhecimento daquilo que lhe era indagado, mas ele preferiu, ele optou permanecer-se em silêncio como uma tática, como um mecanismo de defesa. E a gente vai podendo perceber, então, que ao longo da narrativa, o silêncio ele vai descortinando a vida dos personagens, porque as camadas de insatisfação e os desejos ocultos de cada um deles vão sendo revelados para o leitor. Exatamente. Já na seguinte sessão, trazemos a lua e o silêncio em confluência. Esses dois elementos juntos vão criar uma atmosfera opressiva e introspectiva, onde as personagens elas se veem confrontadas pelas suas fragilidades e emoções. Como Rosália mencionou lá no início, essa combinação também vai destacar a temática da incomunicabilidade, né, que vai ser presente na obra, fazendo com que as personagens elas enfrentem não apenas o outro, mas principalmente a si mesmos, né? Além disso, vale ressaltar que a lua ela vai ser frequentemente descrita como obscena, termo que Regina e Ferrari afirmam que vem do latim obscenos e que tem parentesco com a palavra obscuro, podendo ser interpretada como uma mancha que vai sugerir o escondido, o secreto, e que vai remeter na obra de Pólvora a sua presença incômoda e intrusiva na vida das personagens, né? Como é o exemplo da seguinte passagem. A raridade de duas luas cheias no céu durante o mesmo mês deu-lhe o que pensar. Nada sabia, mas estava aberto aos mistérios e fenômenos do universo. Era um grão de areia que se deixava tocar e emocionar até as lágrimas. A lua azul tinha de ser bom augúrio. Esse trecho é um momento de introspecção
introspecção do surdo, que vai ser ocasionado pela lua azul, um fenômeno onde a lua vai ganhar uma coloração avermelhada e que vai acabar revelando os pensamentos e as emoções mais íntimas e profundas do protagonista. Mas, apesar dessa exposição, o silêncio ainda vai ter um peso maior, tornando essa obscenidade da lua inútil. Exatamente. Então, quando a gente pensa em cima dos silêncios, a gente está analisando como esse período de recolhimento e solidão dos personagens ele é necessário para a consolidação do autoconhecimento. E a gente vai perceber também o silêncio ele atuando na paisagem, no cenário. Então, até mesmo a natureza ela vai conseguir ser acessada por esse silêncio, conforme o seguinte fragmento. O silêncio, afora o rumor do vento e o atrito das ramagens é quebrado apenas por débeis manifestações de vida. Então, observe, nem mesmo o vento, elemento tão imperioso da natureza, ele conseguiu refrear essa força do silêncio. E assim, o silêncio ele vai avançando em todos os mundos, ele vai adentrando tantos os espaços da vida de cada um dos indivíduos, como o meio à sua volta. E, diante de tudo que a gente discutiu aqui, é necessário que a gente compreenda, então, que a lua e o silêncio, eles vão funcionar como esses espelhos. Eles refletem, então, a existência dos personagens, que é marcada principalmente pela melancolia e pela ausência de respostas. Desse modo, a gente percebe como Hélio Pólvora monta uma narrativa repleta de símbolos, onde a lua e o silêncio elas se destacam como elementos essenciais para a sua compreensão. E em Muitas Luas Obscenas, ele vai ser um romance repleto de conflitos, onde a linguagem do silêncio vai se sobressair como um mecanismo de defesa ou uma válvula de escape, e além de transfigurar a lua como uma testemunha para esses momentos de conflitos e de introspecção das personagens. E, diante disso, nós lançamos aqui o questionamento. Seria, então, José da Costa Guimarães, o surdo, realmente um deficiente auditivo ou apenas um homem preso no silêncio com os ouvidos emudecidos para o mundo? Bom, muito obrigada pela atenção de cada um. Espero que a nossa comunicação tenha despertado interesse em discutir um pouquinho mais sobre essa obra que é tão importante para a nossa literatura. Boa tarde, eu me chamo Paloma de Queiroz Mota, sou graduanda do curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas pela UNEB, campus 14. Bem, minha pesquisa ela tem como título Ruptura do Belo e Identidade, uma perspectiva crítica na obra Mundos de uma Noite Só, de Renato Belmonte. Bem, pode voltar. A princípio, sinalizar quem é Renata Belmonte. Renata Belmonte ela é uma escritora contemporânea baiana. Ela produziu contos, obras, e ela concorreu ao Prêmio de Literatura Baiana da USP e também ao prêmio, foi semifinalista do Prêmio Oceanos. O objetivo da minha pesquisa é analisar a influência negativa da beleza no processo de descaracterização da identidade feminina, mediante ao entrelaçamento com as relações familiares e a relação conjugal. Inicialmente, para compreendermos acerca da construção do belo, eu trago um fragmento de Hegel, no qual ele afirma que denominamos o belo de ideia, do belo. Isso deve ser entendido no sentido de que o próprio belo deve ser tomado como ideia, e, na verdade, como ideia, uma forma determinada enquanto ideal. A partir desse posicionamento de Hegel, é perceptível que a construção da beleza, a construção do belo, é uma estrutura social. Então, essa construção ela vai se modificando ao longo da história, visto que a beleza não é algo linear, é algo que vai se modificando a partir da construção social. E isso é visto na narrativa de Belmonte a partir do estabelecimento de estereótipos
figura feminina. Desse modo, a narrativa ela compreende uma conjuntura voltada a uma rememoração. Então, a narrativa ela vai se construir através de um processo de volta ao passado, no qual a neta, Menezes Grimaldi, ela adentra a história do seu clã feminino familiar, Menezes Grimaldi, através da leitura de um livro que conta, que narra a história dessa família. E é perceptível como legado geracional a beleza, o qual a neta Menezes Grimaldi ela vai estar todo o tempo negando essa beleza, negando esse legado, pois é visto por ela como algo que vai interferir no seu processo, na sua construção identitária. Outra questão, outro ponto importante na obra, é a sinalização de uma exposição extrema. Então, no fragmento, ela afirma que compreendi que meu destino era ser igual a esses manequins expostos às vitrinas. Nasci e cresci entre vidros como um peixe colorido. Então, esse fragmento denota toda essa exposição e toda essa insatisfação com esse colocar-se da sua aparência física em detrimento da sua personalidade, em detrimento da sua essência. Dando continuidade, a neta, Menezes Grimaldi, ela passa por um processo de negação desse anular da sua própria identidade, no qual ela busca meios para se desfazer dessa herança familiar. E ela vai sinalizar aqui: porque não suporto mais fazer testes de atriz, porque não aguento mais os olhares predatórios dos homens nos estudos. Aos 12 anos de idade, decido acabar com tudo isso. Diante daquele espelho, descarto meus longos cabelos. Então, ao apontar que ela descarta os seus longos cabelos, que é o seu referencial mais extremo de beleza, denota-se, percebe-se essa extrema indignação, esse extremo descontentamento com esse legado. Mas a gente percebe que não é pela beleza em si, porque a beleza ela é um conceito que ela traz alguns benefícios sociais. E Belmonte ela vem romper com isso. Ela vem mostrar como a beleza ela vai estar sendo um inibidor das características, um inibidor da personalidade feminina. No próximo capítulo, na próxima sessão intitulada A Outra Face das Mulheres de Menezes Grimaldi, o estudo, a pesquisa vai salientar esse processo do revelar da identidade. Então, essa família ela é permeada por esse legado geracional da beleza e que vai ofuscar a sua construção pessoal. E dentro da narrativa, ao adentrar-se nesse processo, é perceptível como a beleza ela vem como algo para esconder toda essa personalidade extrema dessa família. Então, é sinalizado que, quando se atrevia a subir em árvores, seu pai a colocava de castigo. Dizia que ela tinha que aprender a se comportar como uma moça. A mãe tentava acalmá-la, explicava que ser mulher era uma bênção. Não havia nada mais importante que gerar filhos. Então, esse fragmento ele vai mostrar que uma visão machista é colocada sobre a mulher para tentar aprisioná-la. Então, a gente vê todo esse processo de aprisionamento da figura feminina a esses estereótipos dispostos na sociedade. E essa outra face, ela vai mostrar que há essa intenção, há esse momento de fuga desse preceito, há esse momento de fuga desse estereótipo. E ela a todo momento vai estar tentando sair e é algo que é impedido dentro dessa construção da relação familiar. Em comparação, a relação avó-neta é perceptível quando a neta Menezes Grimaldi ela traz esse viés, ela traz essa intensidade ao denotar que o meu trabalho na biblioteca me permite uma função. Sinto-me honrada por fazer algo útil. Esta é a primeira vez em toda a minha vida que não sou apenas uma menina doente, com um pedaço de carne exposto, a qualquer preço, produzo algo de valor. Então aqui a gente percebe esse sentimento de inutilidade que é posto sobre a neta Menezes Grimaldi. E quando ela obtém uma outra função, ela obtém algo que a complementa, ela percebe que ela está para além do belo, para além da sua aparência física. A sua essência ela vai ressoar durante essa trajetória. A terceira sessão ela
vai trazer, né, como título, Valsa e Destino, a descaracterização feminina diante da relação conjugal. Nessa sessão, a gente tem um aprofundamento do impacto dessa relação conjugal na formação identitária feminina. Então, né, sabemos que, historicamente, as relações entre o gênero feminino e o gênero masculino ocorrem através de um papel de subserviência da mulher, em detrimento ao homem. E isso ele é demonstrado de modo efetivo na narrativa, no qual a senhora Menezes Grimaldi, ela se perde, ela se doa integralmente ao seu marido. E um dos fragmentos mais, na minha perspectiva, que mais chamam a atenção na narrativa de Belmonte, de maneira assertiva, é quando Belmonte sinaliza 15 anos. Já havia mesmo escutado minha mãe dizer que era assim. Todas as mulheres morrem pela primeira vez aos 15 anos. Entre os 20 e 30, há também outra dança. E como não existe valsa sem motivo, surge a segunda despedida. São os homens que entregam, conduzem as mulheres para suas mortes. Amanhã completo 15 anos. Qual será a minha sorte? Esse fragmento, ele é de uma relevância, ele é de uma potência, no qual ele vai denotar essa questão. Como essa mulher, ela é entregue ao homem? Por que o homem denota o seu destino? Porque o homem decide qual será a sua trajetória. Então, a gente vê essa influência, essa relação. Então, ao adentrar nesse processo, Belmonte ela vai fazer uma crítica a esses relacionamentos que destroem e que descaracterizam, que anulam a figura feminina. Em relação à senhora Menezes Grimaldi, que é a matriarca da família, que é a gênese desse clã familiar, ela passa por um processo no qual ela se apaga para dar esse anseio, para dar esse desejo de cumprir o que o seu marido solicita. Então, ela afirma: a senhora Menezes Grimaldi já havia se despedido da adolescência e engravidou, para provar para ele que era capaz de ter o menino. Ela queria o seu respeito, vencer o desafio. Então, é importante salientar nesse ponto que a senhora Menezes Grimaldi já tinha 3 filhas mulheres, mas é escancarado o machismo, é escancarado o desejo do homem e esse papel de subserviência da mulher, que nesse ponto da narrativa vem colocado através do fato da gestação de um menino, da gestação de um herdeiro, que seria visto pela sociedade como a relevância para dar continuidade ao legado, né, familiar. Em contrapartida, a narrativa, a mãe da Neca Menezes Grimaldi, ela traz um alerta no texto. Ela traz, nesse livro, né, que foi comprado, que sobre este livro no seu ouvido para que você desista desses relacionamentos destrutivos. Então, isso vai mostrar como o relacionamento amoroso ele vai destoar essa figura feminina. Como o relacionamento destrutivo ele inibe as características da mulher. A última sessão, intitulada Identidade Feminina, Mundos de Descobertas. Nessa última sessão, há, né, o processo de compreensão de inteireza das personas, no qual Belmonte ela vai traçar esse processo de construir-se mulher, construir sua identidade. Então, quando ela sinaliza, eu compreendo, na minha pequena família de mulheres, costurar significava compartilhar, perder-se de si, doar-se um pouco para o outro. Então, há esse processo de fragmentação feminina, no qual a gente percebe que a identidade não é algo que está sendo valorizado, não é algo que está sendo valorizado, não é a relevância do momento. Então, esse perder-se de si e esse costurar-se não é só de um modo conotativo, né? Traz um denotativo no qual fala sobre costurar as roupas em si, mas traz a conotação de costurar histórias, costurar memórias, costurar momentos e formar todo esse pensamento. E dentro dessa perspectiva, a Neca Menezes Grimaldi ela vai trazer um questionamento. Pergunta para a ginecologista: há algum remédio que impeça de
mulheres que conheço têm vidas difíceis. Então, é notório que, na narrativa, as mulheres elas enfrentam, né, diversos processos que impedem da sua construção identitária, da sua formação enquanto mulher. E esse processo de sofrimento, ele é denotado durante todo o texto, ele é evidenciado de maneira efêmera. E isso vai fazer com que haja um pensamento acerca do que é tornar-se uma mulher. E, por fim, nas considerações finais, trago o conceito de Beauvoir, no qual ela fala: não se nasce mulher, torna-se. Então, esse fragmento, ele vai compreender o texto de maneira integral, porque a narrativa de Belmonte traz essa essência da construção da figura feminina, tornar-se mulher, não voltando à questão biológica, mas à questão da construção enquanto indivíduo, enquanto mulher inserida socialmente. Qual a sua função? Qual o seu papel? Então, isso é algo pertinente e acredito que a leitura do livro Mundo de Homem de Sol é essencial para todos os indivíduos, porque traz um outro panorama, uma outra visão sobre a figura feminina e essa construção em sociedade. Então, essas são as referências. Agradeço pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido e que se interessem, né, pelo texto, porque é algo que vai estar trazendo uma bagagem para vocês relacionada ao mundo feminino. Então, é isso. Boa tarde. Obrigada.